Graça e paz, que Deus nos conduza nessa manhã abençoada de sábado, 21 de março. Quero trazer aqui um texto e fazer uma pequena reflexão, certo? É o Evangelho de Lucas, capítulo 7, do versículo 11 ao 17. Eu quero desafiar você a fazer uma reflexão comigo nesse texto, tá? Quero desejar a todos um bom dia, um sábado abençoado, certo? Que Deus, nosso Pai, conduza a sua vida, que Deus ele derrame bênçãos sem medida sobre a sua casa. Estamos vivendo um período de muita enfermidade, que Deus traga cura em nome de Jesus sobre a sua vida, amém? Então assim, Lucas capítulo 7, versículo 11, aqui tem um títulozinho que diz: Jesus ressuscita o filho de uma viúva. Então está escrito assim, versículo 11. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao aproximar-se da porta da cidade, estava saindo o enterro de um filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Depois aproximou-se e tocou no caixão. Os que carregavam pararam. Jesus disse: jovem, eu lhe digo, levante-se. Ele se levantou, sentou e começou a conversar. E Jesus entregou a sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Essa notícia sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas, né? Então, o que é que está acontecendo aqui, amados? Jesus ele vai chegando nessa cidade. Imagino que seja uma cidade pequena, certo? Eu imagino aqui, eu moro no outeiro, um cortejo saindo do outeiro, certo? Em direção ao cemitério, e ali na saída do outeiro, né, essa multidão vem, né, com esse corpo, nesse caixão, a mulher aqui, que era viúva, tá muito claro isso, ia chorando, né, o seu único filho estava sendo levado. E você imagina aqui o cortejo saindo do outeiro, e Jesus vem em direção do outeiro. Quando Jesus chega ali mais ou menos, vamos aqui usar aqui, né, dar nomes para ficar muito interessante, ali na Dona Francilene, né, Jesus vem, o cortejo vem, Jesus se encontra com aquele cortejo. E a Bíblia diz que Jesus, ele foca na mãe, né, você olha para mim, o versículo 13, ao vê-lo o Senhor compadeceu-se dela e disse, não chore, né, agora você imagina, vamos imaginar aqui a situação, né, viúva, único filho. Então, o que é que acontece? Naquela época de Jesus, uma viúva, ela não tinha direitos, ela não recebia nenhum benefício. O único benefício que ela teria ali seria do seu filho. Quando ele crescesse, estivesse trabalhando, ele iria sustentar a casa. Então, a pessoa que poderia sustentar aquela viúva morreu. E agora ela não tem marido, e agora ela não tem filho. Agora você imagina o desespero dessa mulher. O que é que eu vou fazer da minha vida? Eu imagino que as pessoas estavam ali para dar um apoio a ela, né, e tal, tentando ajudar ela a se conformar. Mas como se conforma diante de uma situação como essa? Como é que se conforma diante de uma perca grande como essa? É desesperador, certo? Qualquer pessoa que perde um ente querido, que sabe que nunca mais vai ver, é desesperador. E para essa mulher ainda era mais grave ainda, porque agora ela seria uma viúva sem família. Ela agora seria uma viúva sem filhos. A sua vida acabou. Acabou a vida dela, né? Só, meus amados, que a Bíblia vai dizer que nesse dia, Jesus,
ele aparece ali como de uma forma sobrenatural. Jesus, ele chega, e onde Jesus chega, o impossível se torna possível. Onde Jesus chega, ele muda a história. Onde Jesus chega, amado, tudo muda. A Bíblia vai contar a história dos discípulos estando em alto mar, em uma grande tempestade, né? Ali, os discípulos desesperados, sem saber o que fazer, porque não conseguia conter aquela tempestade. Jesus, a Bíblia diz lá em Marcos que ele vê os seus discípulos passando por dificuldade, ele vai caminhando sobre as águas. Quando ele coloca o pé no barco, tudo cessa. Quando Jesus ele está na nossa vida, tudo muda. Quando Jesus ele entra na causa da nossa vida, tudo muda. E aqui, amado, Jesus ele chegou de repente e tudo mudou. Sabe? A Bíblia vai dizer que Jesus se aproxima daquela mulher e diz: não chore. Quando você vai para um velório, né, de um conhecido seu, de alguém que faleceu, né, as pessoas elas costumam chegar diante dos pais, da pessoa que perdeu aquele ente querido, e assim, olha, meus pesos, meus sentimentos, né. Eu, particularmente, eu não gosto de dizer essa palavra, meus pesos, meus sentimentos, porque eu acho assim muito vago. Eu acho algo assim muito, né? Eu prefiro chegar, né, e dar um abraço àquela pessoa, se ela for próxima de mim, é claro, né? Eu me coloco à disposição dela. A Bíblia diz assim, que nós devemos nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Então é um momento de tristeza, então é um momento de se compadecer. Então o que é que a gente faz? A gente se compadece. A gente apoia, a gente está presente naquele momento difícil. E nós não podemos fazer outra coisa, né? Porque afinal de contas o poder está em Jesus. Mas aqui, amado, quem chega é Jesus. E ele disse, olha, não chore. Eu imagino aquela mulher talvez não conhecia Jesus. Quem é esse que diz que eu não choro se eu estou com a minha vida completamente destruída? Como eu disse para você, amado, quando Jesus Cristo ele entra na história de alguém, ele muda essa história. Né? Jesus muda a sua história. E nessa manhã, eu quero dizer para você, meu amado, que Jesus, ele também quer mudar a tua história. Então, somente você ouvir a sua voz e você obedecer a sua palavra. Olha o que é que o texto diz. Ele diz primeiro, não chore, versículo 13. E depois, no 14, ele diz, olha, depois aproximou-se, tocou no caixão e os que carregavam pararam. Jesus disse, jovem, eu lhe digo, levante-se. Ele se levantou, sentou e começou a conversar. E Jesus entregou a sua mãe. Só Jesus pode mudar a história, amado. Só Jesus pode mudar situações. Não existe causas perdidas para Jesus. Certo? Eu sou o pastor Célio. Tenho pastoreado 2 congregações nas Serras, Guaci e Buqueirão. E faço parte da comunidade Vida e Graça aqui do pastor Lázaro e do pastor Luiz. E a gente tem visto muitas situações difíceis. E uma das situações difíceis que a gente tem acompanhado nos últimos dias, por conta da nossa gestão política, né? Você vê muitas pessoas passando por dificuldades, pessoas enfermas, pessoas passando fome. Só essa semana, hoje é sábado, né? Então, de segunda-feira até hoje, né? 3 famílias nos procuram pedindo de alguma forma ajuda, que não tem alimento para comer, certo? Então, assim, eu olho para essa palavra, Jesus ele pôde mudar a vida daquela mulher porque ele tem o poder para trazer a vida de volta. Eu e você não temos o poder de trazer a vida de volta, com certeza. Mas você pode, amado, colocar alimento na mesa de alguém. Você pode abençoar a família de alguém. Então, quando alguém chegar, né, colocando-se, olha, estou passando por dificuldade, né? Ontem mesmo eu recebi uma ligação de uma família que estava passando necessidade. E glória a Deus, né? Ontem à tarde eu recebi essa mensagem, quando foi à noite a gente já tinha cestas básicas para entregar para aquela família. Então aquele problema foi sanado.
Mas já hoje pela manhã eu recebi outra mensagem com outra família passando também por dificuldade. Talvez essa família esteja chorando porque não tem um alimento na mesa. O marido está em impossibilidade de trabalhar, a esposa cuidando da casa, mas não tem como trabalhar, chorando porque o filho precisa do alimento. E você pode fazer isso. Você pode colocar 1 quilo de alimento na mesa daquela pessoa, certo? Você pode abençoar aquela pessoa. Eu volto a dizer, você não pode ressuscitar um morto, mas você pode colocar 1 quilo de alimento na mesa de uma pessoa. Jesus, ele mudou aquele cortejo. Aquela mulher que saiu chorando desesperada porque iria sepultar o seu único filho, ela volta para casa alegre. Eu imagino ela voltando para casa e quem ficou na região vê aquela situação, né? Aquela mulher com a criança de volta viva. Por que isso aconteceu? Porque eles tiveram um encontro com Jesus. Meu amado e minha amada, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, ele nos devolve a alegria, ele nos devolve a esperança, ele nos dá o direito de nós sorrirmos novamente. Olha que coisa tremenda. Versículo 13 diz, todos ficaram cheios de temor e louvaram a Deus. E aí diz, abre aspas, um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. A vida daquela mulher foi mudada. Eu imagino, meu amado e minha amada, como é agora, como passou a ser a vida daquela mulher, como passou a ser a vida daquele jovem, né? Que está na Bíblia, Lucas capítulo 7, versículo 11, você pode ver esse texto depois, que você entrou agora e não viu o texto. Mas o que eu quero dizer para você essa manhã é, você pode fazer diferença. Número 1, entregando a tua vida para Jesus, ele pode mudar a tua história. Eu não sei o que você tem passado nos últimos dias, mas Jesus sabe. Ele vê todas as coisas, ele sonda e conhece o meu e o teu coração. O autor de Hebreus vai dizer que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, ele percebe, ele vê tudo. Talvez você diga, eu estou aqui sofrendo sozinho, ninguém me ajuda. Jesus Cristo, ele é onipresente. Se você clamar, ele diz, clame a mim e responder-te-ei. Se você clamar, você vai ter a presença do Senhor na sua vida, independente do lugar que você esteja. O nome dele, um dos nomes de Jesus é Emanuel, que significa Deus conosco. Tem um texto muito conhecido em 2 Crônicas 7,14, que ele diz assim, para você que um dia entregou a vida para Cristo e está passando por luta. Ele diz assim, ó, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra, pois estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer nesse lugar. Então você pode fazer essa oração, amado, de arrependimento, e Deus ele vai mudar a tua vida. Deus ele vai mudar a tua história. Então que em nome de Cristo. Versículo 17 diz, ó, esta notícia sobre Jesus se espalharam por toda a Judéia e região circunvizinhas. Você pode ser a voz do Senhor na sua região. Você pode ser a boca de Deus onde você mora, se tão somente Jesus Cristo for o Senhor e Salvador da tua vida. Então, meu amado, nessa manhã, em nome de Cristo, não importa o problema e a dor que você está passando, Jesus Cristo, ele enxuga tuas lágrimas. Jesus Cristo muda a tua história. Ele mudou a história dessa viúva de Naim, e ele também vai mudar a tua história aqui na cidade de redenção, seja na serra, seja onde você morar. Se você entregar a tua vida para Jesus, eu te garanto que a tua vida nunca mais será a mesma. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a sua vida e todos tenham um dia cheio de vida e graça. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Cristo Jesus. Fique com Deus, meus amados.